Você já parou para pensar no impacto que a mulher de Pôncio Pilatos teve na história da crucificação de Jesus? Pouca gente fala sobre ela, mas a sua atitude naquele momento crucial carrega lições profundas para nossas vidas hoje. O que foi aquele sonho misterioso? Porque ela tentou alertar seu marido. E o que isso tudo significa para nós, que também enfrentamos escolhas difíceis? Antes de mergulharmos nessa história fascinante, quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Assim, você não perde nenhum dos vídeos que trazem histórias bíblicas inspiradoras para fortalecer a sua fé. E se você deseja ter acesso a um devocional especial que pode transformar seus momentos com Deus, o link está no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo. Agora, venha comigo e descubra o que ninguém fala sobre a mulher de Pilatos. O sonho da mulher de Pilatos, uma voz. Ignorada, a Bíblia menciona a mulher de Pôncio Pilatos apenas uma vez, mas essa única menção carrega um peso significativo. Em Mateus 27:19, lemos que enquanto Pilatos estava no tribunal, decidindo o destino de Jesus, sua esposa enviou uma mensagem urgente. Não te envolvas com esse justo, porque por causa dele, hoje sofri muito em um sonho. Este pequeno versículo revela algo profundo. Deus usou um sonho para alertar sobre a inocência de Jesus. Naquela época, os sonhos eram frequentemente interpretados como mensagens divinas, especialmente no mundo romano. É fascinante imaginar que no meio de um momento histórico tão crítico, Deus escolheu falar com a esposa de Pilatos para transmitir uma verdade fundamental. Ela entendeu que Jesus era justo e tentou impedir que seu marido cometesse um erro irreparável. Porém, sua voz foi ignorada. Quantas vezes na nossa vida também ignoramos os alertas de Deus? Talvez Ele fale por meio de uma passagem bíblica, uma pregação ou até mesmo o conselho de alguém próximo. Assim como Pilatos escolheu não ouvir sua esposa, podemos nos encontrar presos em pressões externas e ignorar o que Deus está nos dizendo. Essa história nos lembra da importância de estarmos atentos às maneiras sutis, mas poderosas, pelas quais Deus fala conosco. Mesmo que nossa sociedade nem sempre valorize a voz de quem nos adverte, precisamos discernir quando essas mensagens vêm do Senhor. Você tem dado ouvidos ao que Deus está tentando te dizer? O sonho da mulher de Pilatos não foi apenas uma advertência, mas uma demonstração de que Deus, em sua misericórdia, sempre nos alerta antes de tomarmos decisões que podem nos afastar dele. Coragem em meio ao silêncio, uma lição de fé. A atitude da mulher de Pilatos é um exemplo de coragem em um momento de extrema pressão. Embora a sociedade romana fosse patriarcal e as mulheres tivessem pouca influência em questões políticas, ela se levantou para enviar uma mensagem a seu marido, desafiando as normas culturais de sua época. Isso mostra que, mesmo em uma posição vulnerável, ela escolheu falar a verdade e agir com integridade, algo que não deve ser subestimado. Imagine a cena. Pilatos está cercado por líderes religiosos, insistindo na condenação de Jesus, enquanto uma multidão grita freneticamente pedindo sua crucificação. Mesmo assim, a esposa de Pilatos não se cala. Ela sabia que o que tinha a dizer era crucial e decidiu agir, mesmo correndo o risco de ser ignorada ou desprezada. Essa coragem nos leva a refletir sobre nossa própria disposição de nos posicionarmos pela verdade, mesmo quando isso pode nos colocar em situações desconfortáveis. Quantas vezes escolhemos o silêncio para evitar conflitos, mesmo sabendo que Deus está nos chamando para sermos uma voz de alerta ou de justiça? A mulher de Pilatos nos ensina que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de fazer o que é certo apesar dele.
Em momentos difíceis, somos chamados a confiar em Deus e agir conforme sua vontade, mesmo que o resultado pareça incerto. Embora sua mensagem não tenha mudado a decisão final de Pilatos, ela cumpriu seu papel de ser uma testemunha da verdade. Da mesma forma, nossa coragem pode não ser reconhecida de imediato, mas quando obedecemos a Deus, somos instrumentos de sua obra. E você? Está disposto a falar a verdade e seguir o que Deus colocou em seu coração, mesmo em meio a um ambiente hostil, quando a verdade é rejeitada? Reflexões sobre escolhas. História da mulher de Pilatos não é apenas sobre coragem e advertências. Ela também é um retrato do que acontece quando a verdade é rejeitada. Pilatos recebeu uma mensagem clara de sua esposa, que sabia que Jesus era inocente. Ele também ouviu as palavras de Jesus e reconheceu que não havia culpa nele. João 19:4. Ainda assim, pressionado pela multidão e temendo as repercussões políticas, Pilatos escolheu lavar as mãos em um gesto simbólico, mas deixou de fazer justiça. Essa rejeição da verdade nos confronta de maneira poderosa. Quantas vezes sabemos o que é certo, ouvimos a voz de Deus e ainda assim deixamos que o medo, as pressões externas ou as opiniões alheias nos desviem? Assim como Pilatos, somos frequentemente colocados diante de escolhas que exigem coragem para seguir o caminho certo, mas nem sempre estamos dispostos a enfrentar as consequências. Ao rejeitar a verdade, Pilatos cedeu à pressão e permitiu que a injustiça prevalecesse. Esse erro nos lembra que cada escolha que fazemos tem implicações, não apenas para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. A nossa responsabilidade, como cristãos, é tomar decisões que honrem a Deus, mesmo quando elas vão contra a correnteza do mundo. A mulher de Pilatos nos oferece um contraste. Enquanto ela tentou agir em defesa da justiça, Pilatos sucumbiu à conveniência. Isso nos mostra que Deus sempre nos dá oportunidades de escolher o que é certo, mas cabe a nós aceitar ou rejeitar essa verdade. E você, como tem reagido diante das escolhas difíceis? Está disposto a pagar o preço por seguir a verdade, sabendo que Deus é fiel para sustentar aqueles que confiam nele? O papel da consciência, a voz de Deus, dentro de nós no relato bíblico. Vemos que Deus usou a mulher de Pilatos como uma voz externa para alertar sobre a inocência de Jesus, mas ela não foi a única. Pilatos também ouviu a voz da sua própria consciência. Ele sabia que Jesus não havia feito nada digno de morte, tanto que tentou libertá-lo ao oferecer Barrabás como alternativa. João 18:39-40. No entanto, Pilatos ignorou tanto os alertas de sua consciência quanto o aviso de sua esposa. Isso nos faz refletir sobre como Deus trabalha para nos guiar e nos proteger. Muitas vezes, Ele usa não apenas pessoas e circunstâncias, mas também nossa consciência para nos mostrar o que é certo. A Bíblia nos ensina que Deus escreveu sua lei em nossos corações, Romanos 2:15. E é por isso que sentimos aquele incômodo quando estamos prestes a tomar uma decisão errada. O problema surge quando silenciamos essa voz interior. Pilatos, pressionado pela multidão e por seu medo de perder o favor de César, escolheu ignorar os alertas e seguir o caminho da conveniência. Essa atitude nos lembra que cada vez que ignoramos a voz de Deus em nossas consciências, nos tornamos mais insensíveis à sua direção. E você está ouvindo os alertas que Deus tem colocado em seu coração ou tem permitido que as pressões externas abafem a voz da verdade? Pilatos lavou as mãos como um gesto simbólico, mas isso não o isentou de sua responsabilidade. Da mesma forma, somos chamados a ouvir e obedecer à voz de Deus, mesmo quando isso exige coragem e sacrifício.
Quando as pressões do mundo conflitam com a verdade de Deus, uma das maiores lições que podemos aprender com a história de Pilatos e sua esposa é o conflito entre seguir a verdade de Deus e ceder às pressões do mundo. Pilatos não agiu contra Jesus porque acreditava que ele era culpado, mas porque estava mais preocupado em manter sua posição e agradar a multidão. Essa decisão expõe um dilema que enfrentamos frequentemente: agradar a Deus ou seguir as expectativas humanas. A esposa de Pilatos nos apresenta um exemplo oposto. Ela poderia ter ficado em silêncio, mas decidiu se manifestar e alertar o marido sobre o perigo de condenar um homem justo. Sua coragem reflete a postura de quem coloca a verdade de Deus acima de tudo, mesmo em situações de risco. Na vida moderna, enfrentamos pressões de todos os lados: do trabalho, da sociedade, da família e até mesmo da nossa própria mente. Essas pressões muitas vezes nos empurram para decisões que sabemos, em nosso íntimo, que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Quando isso acontece, somos chamados a lembrar que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. O contraste entre Pilatos e sua esposa nos desafia a refletir sobre nossas prioridades. Estamos mais preocupados em agradar a multidão, manter nossa reputação ou seguir o caminho que sabemos ser o correto? Não importa quão grandes sejam as pressões, Deus promete estar conosco em cada escolha difícil que fazemos por Ele. Você está pronto para colocar a verdade de Deus acima das pressões do mundo? Quando confiamos nele, descobrimos que, mesmo nas decisões mais difíceis, sua graça nos capacita a permanecer firmes. A história da mulher de Pilatos nos ensina lições profundas sobre ouvir a voz de Deus, ter coragem para defender a verdade e assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. Apesar de ser mencionada em apenas um versículo, ela nos mostra que mesmo em momentos de grande pressão, Deus está sempre falando conosco e nos dando a chance de agir de acordo com sua vontade. Talvez você se identifique com essa história. Quantas vezes Deus já te alertou por meio de sinais, pessoas ou até mesmo sonhos, mas você hesitou em agir? Ou talvez você já tenha enfrentado situações em que sabia o que era certo, mas o medo ou as pressões externas te impediram de tomar a decisão correta. A boa notícia é que Deus é misericordioso e está sempre pronto a nos guiar de volta ao caminho certo. Assim como a mulher de Pilatos tentou ser uma voz de advertência para seu marido, somos chamados a ouvir e obedecer à voz de Deus, mesmo quando isso exige coragem. Não importa quais erros você tenha cometido no passado, sempre há uma oportunidade para recomeçar, confiando que o Senhor dirige cada passo. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu te encorajo a refletir sobre como você pode aplicar essas lições no seu dia a dia. Deus tem um propósito para cada escolha que você faz, e Ele deseja te usar como uma luz no meio da escuridão. Antes de encerrar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este, cheios de histórias bíblicas e reflexões, para fortalecer sua fé. E se você deseja aprofundar seu relacionamento com Deus, temos um devocional especial disponível. O link está no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo. Que Deus te abençoe e te guie em todas as suas decisões.